Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing do Madan e eu estou aqui gravando o nosso Podvest, é o podcast do Madan. Hoje aqui comigo o Rodrigo Pinheiro. Ele vai contar sobre Olimpíadas Científicas e como que está essa implantação desse projeto incrível lá na escola. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Dani. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo 100%. Que bom. Rodrigo, ano passado a gente gravou uma série de vídeos com os diretores, você lembra? Lembro. Nesse vídeo, você contou pra gente, dentro, né, da sua trajetória, que você tinha dificuldade em matemática no ensino fundamental. E assim, eu te confesso que eu fiquei super surpresa, porque a gente que te conhece um pouco não imagina que você tinha dificuldade de matemática. Tipo assim, a gente já acha que você nasceu sabendo ali tudo. Conta pra gente, compartilha aqui com a gente essa história. Claro, Dani. Digamos, foi no Fundamental 1, tá? Os anos iniciais. Até a quarta série desse quarto ano do ensino fundamental 1, mais ou menos, eu sempre tive muita dificuldade com matemática, para aprender a tabuada, né, para aprender a somar, multiplicar. Tive uma recuperação no meio de ano com a professora. Essa professora não era professora para uma turma, né, um colégio lá em Porto Velho. Meu pai é militar e a gente morou durante 2 anos lá, né? E essa professora me preparou muito bem uma base para eu conseguir terminar essa terceira série, terminar uma quarta série. E depois de um tempo, mais uns 2 a 3 anos, é que eu recebi alguns convites para assistir aulas de Olimpíadas, tá? E aí que começa a minha história lá na sexta série do ensino fundamental, sexto ano atualmente, né? Na verdade, sétimo ano atualmente, lá do ensino fundamental 2, que eu comecei a fazer a Olimpíada de Matemática. Então, por eu ter começado muito cedo a Olimpíadas, por eu ter preparado uma base muito forte, mesmo quando estava com muita dificuldade, minha história com Olimpíadas foi muito legal, né? Eu tive bons resultados, mas nunca fui o aluno que bastava o talento, né? Eu acho que eu nunca tive o talento, mas sempre muito esforço, né? E juntando isso com boas aulas de Olimpíadas, com uma boa preparação, eu tive bons resultados, né? Então, nunca fui aquele garoto lá no início como sendo, sempre se deu bem em matemática, tem o dom, não era isso. Que legal, né? Que a gente vê que com trabalho, né? Com trabalho, com estudo, a gente chega lá, né? Perfeito. E lá no vídeo você fala assim também, que quando, né, da sua trajetória, né, profissional, que você queria usar a educação como uma ferramenta de transformação de vida, como que aconteceu transformando a sua própria vida. Perfeito. Então, é isso que você trouxe para o Madan? É isso que você quer implantar no Madan? Sem dúvidas, Dani. Quando a gente é tocado, de certa forma, né, por algum ato na nossa vida, a gente pensa em retribuir isso, né? Eu tenho certeza absoluta que se a Olimpíadas não tivesse aparecido na minha vida, e quando eu coloco a palavra Olimpíadas, tá aí um conjunto de pessoas que fizeram isso aparecer na minha vida. Então, professores, coordenadores, diretores de escola, que trouxeram isso e que me oportunizaram isso. E isso transformou minha vida, me mostra o quanto eu consigo ser capaz do que eu quero fazer, tá? Então, quando eu tive a aprovação no ITA direto do terceiro ano, muita gente considera isso como sendo fora do normal. E o fora do normal é simplesmente porque é raro de acontecer. Mas, quando você tem uma preparação adequada, com pessoas que estão te motivando, pessoas que estão te apoiando, essa trajetória ela não é tão árdua quanto parece, tá? Então, quando eu entrei no ITA, eu já decidi, mesmo entrando na faculdade de engenharia, eu já tinha certeza de que eu iria trabalhar com educação, né? Então, me formei e fui dar aula, né? Eu voltei para o Ceará para ser professor, inclusive, tá? Então, essa transformação, né, de me trazer para um ponto que é, cara, você é capaz do que você quer. Eu quero fazer isso com outros jovens, né? Então, eu costumo dizer que lá no Madan, a educação de alta performance, né, o acadêmico, é uma desculpa que a gente usa para mostrar que o aluno ele pode ser melhor a cada dia, para mostrar que ele tem condições de buscar excelência, para mostrar que basta ele ter disciplina, orientação, dedicação, que ele vai conquistar o que ele quiser. O nosso objetivo não é ter lá só o número de aprovados em universidades elevadas, né? Isso é natural, isso vai acontecer porque eles vão fazer o vestibular.
Mas no fundo, eles vão sair do Madan sempre sabendo que eles podem alcançar os sonhos dele, tá? Mas para isso não vai ser fácil. Para isso vai precisar de dedicação, vai precisar de apoio, vai precisar de pessoas, né? E perseverança. Acho que essa é a palavra-chave para esses alunos, tá? É reconfortante a gente saber que a gente é capaz, né? Porque às vezes a gente acha que não nasceu com uma habilidade esta ou aquela, né? E assim, reconforta a gente saber que é com trabalho, né? Que é com estudo. A gente sabe que não é fácil, né? Não. Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente tem que, né, batalhar. Mas é reconfortante saber que você batalhando, você chega lá. É isso, Dani. É a luta na sua consciência, sempre com o seu cérebro. Quando ele vier para dizer que você não é capaz, você tem que mudar a pergunta para ele, né? O que é que eu preciso fazer para eu conseguir? Então é uma luta diária, não é uma coisa fácil. Porque o cérebro gosta do conforto, né? A gente Exato. foi feito para a zona de conforto, né? Exatamente. A gente tem que, cada dia, e é uma luta interna com a gente, né? Não é com o outro, né? De cada dia a gente ser melhor, né? Perfeito. Então, conta um pouquinho do Projeto Olimpíada. Como é que são essas aulas? São aulas, né, separadas? Sim. Como é que são essas aulas? Quem são esses alunos que estão lá? E quais são os objetivos da instituição, né? O que a gente pretende com esse projeto, com os alunos, né? Ajudá-los, desenvolvê-los mais? O que é o nosso objetivo? Perfeito. Vou dividir o problema em partes aqui, tá? A explicação em partes, Dani. Primeiro, o aluno, ele participando das Olimpíadas, estou nem falando ainda das aulas, mas simplesmente ele indo fazer as provas, ele começa a descobrir outros conhecimentos. Qualquer avaliação, qualquer prova, é uma ótima ferramenta pedagógica de aprendizado. Por quê? Porque ele passa lá 4, 5 horas fazendo uma prova e quando ele descobre que tem questões que ele não sabia e nunca não tem ideia de como iniciar uma solução, mas ele está usando aquele tempo tentando, ele está trabalhando o cérebro dele para o desconhecido, tá? Então a gente tem um coordenador hoje de Olimpíadas, esse coordenador incentiva os alunos a fazerem as provas. Qualquer prova que o aluno descubra, que às vezes não chegou antes para a gente, o aluno chega para esse coordenador, a gente dá um jeito de escrever a nossa escola nas Olimpíadas. Então nosso objetivo é escrever o máximo possível e não é pelo resultado, e sim para o aluno ele poder descobrir o desconhecido, tá? Ele poder conhecer que existem outras ferramentas pedagógicas, outras provas, outros conhecimentos que usam muito mais o cérebro de uma forma genuína, de uma forma nobre, né? Que é o pensar. Então a gente recomenda muito essas provas. O segundo são as aulas, tá? Então algumas disciplinas, né, que a gente quer preparar os nossos alunos para esse tipo de prova, a gente tem aulas. Então hoje a gente tem aulas de matemática, aulas de física, aula de química. A gente vai ter uma turma agora preparatória para a Olimpíada Capixaba, a brasileira de química. A gente tem algumas aulas preparatórias para a OBA, né, que é a de astronomia. Mas a gente teve algumas aulas preparatórias de história, para geografia, para biologia. Então, o nosso objetivo quando tem uma Olimpíadas em que a gente tem uma quantidade relevante de alunos fazendo, não é alta, tá? Mas é uma quantidade relevante que a gente vê, cara, vale a pena preparar esses alunos, ou individualmente, ou em grupo, a gente acaba promovendo essas aulas, tá? Então, eu acho que esse é o outro ponto. E é interessante que essas aulas de Olimpíadas, o que são abordados nos conteúdos, não é um conteúdo do ano seguinte. Então, vou lhe dar um exemplo. Um aluno de primeira série está fazendo aula de Olimpíadas. Não está sendo abordado o conteúdo de segunda série para ele, né? De terceira série. É o conteúdo, muitas vezes, de sala de aula, com um nível bem mais alto, onde exige do aluno um pensar diferente, tá? É um pensar fora da caixa. Então, quem são os alunos que são adequados para essas aulas, tá? Primeiro, todos podem fazer, não tem uma restrição, mas existe uma recomendação. A recomendação você está com facilidade grande em alguma disciplina? Então, eu estou com uma facilidade grande na matemática do ensino médio. Então, eu estou assistindo as aulas lá com o professor Daniel e, para mim, o nível da aula já chegou num ponto que está muito fácil. Eu consigo aprender, eu consigo resolver os exercícios, minhas notas são 9 e 10. Esse aluno, ele tem que se desafiar naquela disciplina, porque senão ele vai ser limitado naquele nível e ele não vai transbordar, né? Então, a gente recomenda esse aluno a participar das aulas de Olimpíadas
E aí sim, ele vai perceber que tem Esse aluno 9 e 10, quando ele chega na aula de Olimpíadas, ele diz, cara, que mundo é esse, né? É um mundo muito maior do que o de sala de aula. Então, e aí o que é legal, né? Você pode não estar participando de matemática, mas você pode estar participando da de física, pode estar participando da de história, pode estar participando de linguagens, enfim. Aquilo que você é mais forte, mas você não é limitado pelo que a sala de aula trabalha, tá? A sala de aula regular, né? Você falou uma coisa que me lembrou uma fala, já um tempo atrás, assim, nossa, que falava assim, que as escolas hoje, elas se preocupam com quem? Com um aluno mais fraco, né? Então, o aluno, né, que está com notas mais baixas, ele tem recuperação, ele tem, né, enfim, aula extra e tal. E aquele aluno que, né, 9, 10, ele está passando, então não tem um olhar para ele, né? Então, é mais ou menos um pouco disso, né? Esse aluno que está lá com tranquilidade, ele vai ser mais desafiado, né? É exatamente isso, tá, Dani? A gente Legal. tá puxando todos os alunos, tá? O aluno que está com mais dificuldade na sala de aula, ele precisa ter aulas extras para que ele possa ou ser orientado com estudos, às vezes basta isso, ou ter plantões de dúvidas, ou ter aulas de reforço, tá? Aquele aluno que está com dificuldade. Aquele aluno que está no meião, a sala de aula trabalha bem, porque se ele começar a se exigir para tirar o 10 em sala de aula, já é um avanço significativo para ele. Só que o aluno que está lá muito bem, geralmente ele está sendo abandonado, né? Essa é a verdade, ele não dá trabalho, ele não vai para coordenação, ele assiste às Ele é aulas, quietinho, né? ele tira nota boa, mas a gente não está vendo ele sendo desafiado. E a importância gigantesca do desafio, Dani, é a frustração. O aluno, ele precisa se frustrar, ele precisa chegar em algum momento de dizer, cara, eu conheci os meus limites, né? Então você só conhece seus limites quando você anda em cima daquela linha. Então, em alguns momentos você vai se frustrar, alguns momentos você vai comemorar, mas quando você está no jogo fácil, andando na linha do conforto, Dani, um dia a vida vai te mostrar o contrário, você não vai estar preparado para ela, tá? Então, as aulas de Olimpíadas, o projeto Olimpíadas traz isso para o aluno que está diferente, que é diferenciado naquela disciplina. Tá? Legal, muito legal. E agora, há pouco, né? Tem uns dias atrás, você foi levar uns alunos para Olimpíadas lá da Unicamp, né? E aí você voltou com o Henrique, com o Felipe, com o Gustavo, com medalha. Foi a única escola privada aqui do estado a ganhar medalha. Como é que foi essa emoção de ir numa Olimpíada agora como professor? Dani, foi sensacional, porque a história dessa Olimpíada, né? Ela é uma Olimpíada em equipes. Então a gente teve essa equipe, né, formada por esses 3 alunos, o Henrique, o Gustavo e o Felipe. Eles fazem parte da nossa turma ITA, né, nosso terceiro ITA. E eles se classificaram para a última fase. Quando eles classificaram para a última fase, a equipe são eles, tá? Inclusive, o nome da equipe que eles colocaram, né? Foram Discípulos de Zigotinho. Né? Então foi uma homenagem, foi muito legal. Só que, quando eles foram classificados para a última fase, né? Eu não tinha... Essa Olimpíada era desconhecida para mim no edital. Eu não sabia que eu era obrigado a ir, né? Depois eu descobri que, como eu era o representante da equipe como professor, eu era obrigado a ir. E aí eu fui junto com a equipe, né? Foi no dia da nosso bolsão. Então, assim, eu era trabalhando para o bolsão, ajudando eles lá a fazer a inscrição e todo o processo. Deu tudo certo no bolsão. E aí a gente foi para a premiação no último dia. Como eu tinha conversado com eles no dia que eles fizeram a prova, eles trouxeram para mim com expectativa, dizendo assim, Rodrigo, não vai dar. A gente não foi bem, a gente não sei o quê. Então eu trouxe uma motivação para eles, dizendo, cara, vocês precisam vir para uma Olimpíadas dessa, não com o objetivo da medalha, né? Vocês têm que vir para se divertir. Se vocês estão saindo com esse desânimo, com o cabisbaixo, né? Foi um dia que eu levei eles para almoçar, para a gente dar uma extravasada, né? Tá saindo com esse desânimo, cabisbaixo, você não veio com o objetivo certo de fazer essa prova, né? Então, inclusive, no outro dia eles tiveram uma prova, que era individual, já trouxeram para mim dizendo, Rodrigo, hoje eu vim para me divertir, e isso que importa, e foi legal. E aí, na premiação, nesse mesmo dia, a gente foi para a premiação.
com a certeza de que não teríamos resultado nenhum, tá? Tanto eu quanto eles, eu tinha a certeza pela inexperiência da prova e tinha a convicção de que não teria resultado porque o sentimento que eles tinham me trazido. Uhum. E aí chamaram menção honrosa e tal, quando começaram a chamar medalhas de bronze, né? Eu acho que foram umas 7, 8 medalhas de bronze. Aí começaram a chamar as medalhas de bronze por equipe e do nada chamaram o nosso nome, né? Que legal. Soltei uma palavra não adequada na hora, né? Mas a emoção foi muito forte, assim, Dani. Então, levar eles lá e nós 4, receber as medalhas, né? Lá em cima, foi reviver aquilo que eu vivi todo o meu ensino fundamental 2 e o ensino médio, né? Que legal. Então, assim, só me deu mais ânimo, mais energia para que esse projeto de Olimpíadas nosso, ele simplesmente cresça exponencialmente, tá? Imagina a emoção, assim. Foi Né? muito Deve ter legal, sido muito legal. Agora, só para você explicar assim, discípulos de Zigotinho, né? A gente está falando aqui, Rodrigo, que seu apelido é Zigoto. Exatamente, foi por isso, Dani. Aí você contou aí da Unicamp, né? Agora a gente teve tem outros meninos medalhistas, né, alunos, e tem a Olimpíada rolando por aí. Perfeito. Fala um pouquinho do que a gente já conquistou. Eu sei que, né, só Sim. um ano aí, mas já tem conquista, né? Perfeito. E do que pode vir acontecer. Dani, eu digo que o nosso projeto de Olimpíada já é um sucesso, tá? A gente teve poucos resultados, porque poucas já finalizaram todas as fases, né? Mas a gente teve 13 medalhas na Olimpíada do Canguru, sendo 2 ouros, tá? Então nós tivemos 22 alunos selecionados para a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, para a seletiva da Internacional. Tivemos 19 medalhas na OBA, tá? Dessas 19 medalhas na OBA, a gente teve 6 ouros, né? O ouro é quase o aluno ser quase perfeito na prova, tá, Dani? É acima de 9,2, 9,4. Então, assim, tivemos 6 ouros, 5 pratas e 8 bronzes na OBA. A gente teve essas 2 medalhas na Olimpíada de Matemática da Unicamp. A gente tem alguns alunos classificados para a Olimpíada Brasileira de Física, ainda de Química não teve, mas a gente teve 2 ouros na Olimpíada Brasileira de Geografia, né? Então, assim, a gente está fazendo todas as Olimpíadas que os nossos alunos eles desejam se engajar. Então, a gente tem últimas fases, tem a Olimpíada Brasileira de Informática, nós temos alunos nessa final, nós temos a OBMEP, nós temos a Olimpíada Brasileira de Física, que está na fase final. Então, assim, a gente tem, para o final do ano, uma perspectiva muito boa de medalhas, tá? Para um primeiro ano, eu ouso dizer que a gente vai ter o número de medalhas proporcionalmente ou equivalente ao número de alunos que a gente tem hoje. Te surpreendeu, Rodrigo, Muito, o primeiro ano? Muito, Dani. Muito. E assim, e olha que eu só vejo o potencial que a gente tem, né? Porque no começo do ano, que os alunos fazem muitas provas, eu vi que muito aluno bom, que gosta, que deixou de fazer por alguns motivos simples, né? Ou porque estava estudando para a prova, enfim, né? E tipo, não vou trocar uma coisa pela outra, e a gente não teve a oportunidade de engajar esse aluno. Então, para os anos seguintes, a gente não vai cometer esse erro, e eu não tenho dúvidas que esse projeto ele só tende a apresentar cada vez mais melhores resultados, tá? Aí, primeiro ano também, primeiro né? ano, Primeiro ano também. Eu acho que tá sensacional. Tá sensacional. Agora me fala assim, para o aluno, né? Porque o aluno ele tem que se desafiar, né? Ele tem que trabalhar mais, ele tem que estudar mais. Claro que ele tem a conquista, né? Pode ganhar medalha e tal. Mas existe algum outro benefício para esse aluno que está, né, buscando, né, universidade, outras coisas na vida? Existe outro tipo de benefício para ele? Perfeito, Dani. Existe sim. E eu acho que todo aluno de ensino fundamental e ensino médio, a próxima fase do aluno do ensino fundamental é o ensino médio. E 99% das escolas, a próxima fase do aluno do ensino médio é a universidade, né? Então, hoje, muitas universidades estão reconhecendo alunos medalhistas, tá? Então, por exemplo, hoje você consegue entrar em alguns cursos na Unicamp, na USP, simplesmente com seu histórico de medalhas em Olimpíadas, tá? Não são todas as Olimpíadas, tem que ser algumas regularizadas, tem todo um edital,
Mas você poder entrar na universidade, que nem USP, que nem a Unicamp, utilizando simplesmente seu histórico do ensino médio com as Olimpíadas, é sensacional. Você vai fazer o vestibular com pressão zero, porque muitas vezes sua vaga já está garantida, tá? E tem casos, muitas vezes, algumas pessoas têm a dúvida se os cursos mais concorridos têm isso, né? Então, tem universidades, que nem a USP e a Unicamp, com medicina, aluno de medicina entrando com histórico de Olimpíadas, tá? E eu tô falando isso visão Brasil, tá, Dani? Mas a visão internacional, geralmente para você aplicar para uma universidade no exterior, você consegue aplicar, ser escolhido e ganhar uma bolsa de estudos em escolas, né? Escolas americanas, europeias, simplesmente com seus resultados em Olimpíadas, tá? Eu tenho alguns colegas olímpicos de matemática que estudaram, na verdade, na minha época, já faz um tempo, a gente pensa que foi um dia desse, né? Mas estudaram no exterior, em escolas que nem MIT, Harvard, com bolsa de 100%, simplesmente por causa do histórico de medalhas, tá? Nossa, sensacional, né? Sensacional. Sensacional. Só a pressão, né, que tira o menino por ser medalhista, ele já tem uma vaga, né? Claro que ele é estudioso, claro que, né, provavelmente ele passaria no vestibular, mas ele já tem isso, né, Perfeito. garantido, né? E Dani, e para a vida, tá? E para a vida, que é você tá sempre trabalhando, sendo desafiado, né? A vida é isso, né? Então, assim, tem habilidades, né, socioemocionais que você consegue tirar simplesmente participando dessas Olimpíadas, né? A resiliência, a perseverança, a dedicação, descobrir sempre um novo, né? Você conseguir trabalhar com uma coisa nova de uma forma 100% sua, que pode não ser a ideal no momento, mas em algum momento pode ser. Então, isso é grandioso o que a Olimpíadas pode trazer e pode transformar, tá? Incrível, nossa, muito legal. Então, assim, claro que o projeto vai continuar, né? Lógico que você já deve ter aí na sua cabecinha vários planos para o ano que vem. Então, o que a gente pode esperar do projeto Olimpíadas Científicas no ano que vem para o Madam? Perfeito. Dani, maior investimento, isso não tenha dúvida, tá? A gente, algo que a gente vai investir bastante em Olimpíadas, seja com mais aulas, seja participando de mais Olimpíadas, né? Seja dando treinamentos mais específicos individualmente. Então, assim, o nosso projeto de Olimpíadas, ele tende a crescer, né? Hoje as aulas, como era o primeiro ano de todo mundo, né? Então, aluno de primeiro e de segundo ano conseguiam assistir a aula na mesma turma, porque a gente estava trabalhando o nível de Olimpíadas para aqueles alunos que nunca tiveram aula de Olimpíadas real, tá? Já para o ano que vem, eu vou ter que dobrar isso, porque um aluno novo de primeiro ano fazendo aula de Olimpíadas com um aluno que está há 2 anos ou está no segundo ano, já não funciona mais. Então, a gente já começa a separar por níveis, né? Então, assim, o projeto para o ano que vem é de ampliar as aulas, ampliar a estrutura para isso, né? E, claro, aumentando o número de medalhas, né? Trazendo mais premiações para o Madam, mas principalmente para os alunos, né? Mais discípulos de Zigotinho. Mais discípulos de Zigotinho. E como é que funciona assim para os pais, né? A gente tem bastante pai que acompanha o nosso podcast, né? Graças a Deus. E como é que fica isso, assim? Cobra parte? Por fora? Ou está dentro da metodologia? Está dentro da carga horária, né? Como é que vai funcionar esse projeto o ano que vem? Perfeito. Dani, como eu te falei, é um investimento elevado, né? É um investimento com muita aula, com muito material. A gente tem que buscar coisas de fora, muitas vezes. E a gente pensou muito sobre isso. No primeiro momento, a gente disse, cara, vamos cobrar, né? E aí, o que a gente teve de reflexão? Aquilo que a gente conversou agora. O aluno que está precisando de aula de recuperação, a gente vai cobrar? Não, não vai. Então, por que a gente vai fazer uma cobrança de um aluno que ele está já no limite? Eu não vou fazer isso. Então, a gente decidiu não ir por esse caminho. Então, isso já está tudo na mensalidade. Esse pacote acadêmico, né, já está tudo incluso. Então, se eu vou ter 15 aulas de biologia, porque eu tive muitos alunos indo até a última fase, ou se eu vou ter 4 aulas de biologia, vai ser algo que vai ser no ano que vem, mas isso não vai ser onerado para a família por causa disso, tá?
o resultado é o que importa para a gente, é o aluno, ele tá avançando, está crescendo e está sendo desafiado, né? Então, Legal. o aluno que está bem na disciplina e o aluno que está mal na disciplina, eles dois vão ser tratados de forma igual. Legal. Então, a gente já tem no marketing já para divulgar a oficina de redação, que foi sucesso esse ano. Perfeito. Agora o projeto Olimpíada só crescendo, né? E é Exatamente. muito legal isso de estar tudo embutido na metodologia, dentro do curso, dentro da mensalidade, para não ficar aquela coisa assim, né? O extra aqui, o extra aqui, o extra aqui, né? Perfeito. Que a gente tem tudo isso e o pai pode entender quando ele, né, vai lá conversar, né? Ele sempre, né, a gente sempre convida os pais para conversarem, principalmente do ensino médio, né? E entender a metodologia e entender que tudo faz parte do processo, né? O nosso confio no processo, né, Rodrigo? Exatamente, confio no processo. E aí você falou um pouco que lá no dia da Unicamp, das Olimpíadas, foi o dia do nosso bolsão, né? Isso. E o dia do nosso bolsão no ensino médio, até arrepio aqui, foi um sucesso, assim, foi muito legal. A gente teve quase 400 inscritos, né? Então, foi um dia de festa, assim, pra gente, né? Na escola. Então, fala para essas pessoas que, né, fizeram bolsão, já saiu o resultado, estão, né, indo para a escola. O que elas podem esperar do Madan? O que o pai pode esperar, colocando seu filho? O que o aluno pode esperar, estudando com a gente em 2025? Perfeito, Dani. Vou falar um pouquinho mais institucional. O que pode esperar? Eu acho que a gente teve um ano de 2024 sensacional com o nosso modelo pedagógico funcionando do jeito que a gente espera. Mas eu vejo que para 2025 a gente tem uma oportunidade gigantesca de melhorar o que a gente trabalhou em 2024, que não deu tão certo. Então a gente tem eu garanto que a gente vai ser muito melhor do que o ano de 2024, né? E isso ano após ano, eu não tenho dúvida disso. E o que eu acho que é o principal, tá? A nosso foco acadêmico. Eu acho que a gente não pode deixar de esclarecer e deixar isso muito claro para a família, né? A gente tem um foco acadêmico sem esquecer que o aluno ele está lá no ensino médio. O que significa isso? A gente vai ter aula de qualidade, simulados, avaliações de qualidade de alto nível, mas também a gente vai ter nossas semanas culturais, a gente tem as atividades extracurriculares, que nem a atividade de xadrez, de teatro, né? O ambiente escola para a família ali é muito importante. A gente considera que para o aluno a escola é a casa dele, tá? Então ele tem que tratar a escola como se fosse a casa dele. Ou seja, eu vou assistir a aula, mas eu quero ficar à tarde, eu quero estudar no Madan, eu quero fazer atividades extracurriculares no Madan. Então a gente vai estar promovendo tudo isso, tá? Então não tenho dúvida, 2025 operacionalmente vai ser muito melhor do que 2024, né? Então aguardamos, principalmente o pessoal que já fez a prova do Bolsão, venha conversar com a gente, entender nossa metodologia. É necessário, para fazer a matrícula no Madan, ter essa conversa com um dos diretores, com a coordenação pedagógica, porque a gente considera que esse tripé é de muita importância, né? Madan, família e o aluno. Lembrando que o protagonista é sempre o aluno, né? Então não adianta a gente fazer o nosso melhor, a família fazer o melhor e o aluno não querer. Então ele precisa querer fazer parte disso e a gente está a portas abertas para irem lá nos visitar, conversar com a gente. Minha agenda tem uma boa parte da agenda priorizada para esses atendimentos, então convido todos para isso, tá bom? Muito bom. Então, para o ano que vem, assim, a gente acabou falando aí, você acabou falando também da aula de xadrez, que a gente começou esse ano, né? Agora no segundo semestre. Tem as oficinas, tem o projeto Olimpíadas, tem algum spoiler mais que você quer contar? Tem o Madan Mundo, que é a simulação, né, de simulação da ONU que a gente vai fazer com os nossos alunos exclusivamente do Madan, né? Como foi o SIG do IFES? Exatamente, como foi o SIG do IFES, a gente vai fazer o nosso lá no Madan, para a gente poder desenvolver os nossos alunos também para participar dessas competições. Então, ano que vem a gente vai promover não só o SIG, mas também o PUC Minas. Então, a gente... Estou trazendo alguns pontos aqui para a gente já... Dando spoiler, né? Não, muito spoiler isso aí, que a gente não tinha escutado ainda. Muito bom. Esse ano ainda a gente quer promover uma viagem pedagógica, né, pelo estado mesmo. A gente quer promover o Cine Madan, que é a análise de um filme feita pelos alunos. Então tem algumas coisinhas ainda desse ano, mas muitas
vão ficar um pouquinho para o ano que vem, tá? Ah, muito legal. Rodrigo, assim, nossa, eu adorei assim, o papo. Eu acho que essa questão das Olimpíadas é muito desconhecida ainda, assim, principalmente aqui no estado. Acho que você, com o seu histórico, né, do Ceará e tal, tem isso de uma forma mais clara. Eu também, como mãe, né, além de trabalhar na educação, também como mãe, eu não vejo isso tão falado, tão desenvolvido. Então, eu acho que é realmente um projeto muito incrível, assim, e muito bonito, né, Sim. de verdade. Eu vou te falar, Dani, quando eu fazia Olimpíadas, meu ensino fundamental ou médio, eu não vou lembrar, existia uma Olimpíada chamada Olimpíada Capixaba de Matemática, que as provas eram muito legais, Dani. E hoje não existe mais, tá? Então, estou fazendo aí um desafio Cadê, né? ao estado, ao município, que seja, para isso retornar, e pode contar com a gente, mas seria muito legal da gente retornar com um projeto de Olimpíadas estadual. Aqui tem muito aluno muito bom, Dani, muito aluno muito bom, que muitas vezes eles não são reconhecidos dessa forma, porque não tem a oportunidade, não é outra coisa, tá? E tendo a oportunidade e tendo uma preparação, eu não tenho dúvida que a gente consegue botar o Espírito Santo no lugar devido, numa posição de destaque nacionalmente. E eu tenho certeza que é questão de tempo para a gente conseguir isso. Nossa, olha que massa, olha que desafio. Vamos correr atrás É disso isso aí. então. Tá gravado agora. Então tá bom. Aí agora a gente vai, né, fazer acontecer. Rodrigo, queria agradecer a sua presença, assim, eu acho que foi massa o papo. Vamos voltar, tá, Dani? Quando a gente tiver os resultados desse ano, Vão? no final, vamos voltar Ótimo, para falar de todos os resultados. todos os resultados. Trazer uns 30 alunos aqui no Ai, mínimo. combinado. Vamos colocar um monte de menina Isso. aqui para aparecer, vai ser ótimo. Combinado então. Obrigada. Eu que agradeço, Dani. Até a próxima. Eu espero que vocês gostam, curtam o nosso podcast. E se tiverem alguma sugestão de tema, quiserem conversar com a gente, só mandar aí que a gente tenta fazer. Até mais, pessoal.